Amigos do Saúde Digital, voltamos a falar de um tema super relevante que é a medicina suplementar. Não é novidade para ninguém, já falamos isso aqui muitas vezes, da crise de sustentabilidade da saúde suplementar no Brasil. E diante deste contexto, neste cenário, surgem novas soluções, surgem startups, surgem novos negócios para aproveitar as lacunas, atender às necessidades não endereçadas nesse mercado, visando trazer mais sustentabilidade. E hoje eu tenho o privilégio de receber meu amigo, colega lá do Cubo, Felipe Baeta, da Piwi. A Piwi, Felipe, você vai explicar melhor, mas a Piwi é uma consultoria ou uma consultora, uma corretora digital que entrega valor para seus clientes, fazendo essa intermediação entre o comprador, né, e quem usa de fato o plano de saúde. Mas ele vai explicar tudo para a gente. Mas antes, vamos explicar um pouquinho da história aí, do background do Felipe. Conta pra gente. Bom, primeiro, um privilégio enorme estar aqui. Eu admiro demais o seu trabalho, o trabalho que vocês fazem com o podcast. E, mais uma vez, um prazer gigantesco estar aqui com você. Cara, a minha história, ela tem vários altos e baixos, vários detalhes, mas ela tem um fio da meada que é estar muito próximo do mercado de saúde suplementar desde sempre, né? Então, eu empreendi muito cedo. Tinha 14 anos quando eu tive meu primeiro negócio. Depois empreendi de novo. Aí falei, não, meu sócio na época largou a faculdade, falou que tinha uma pressão para eu não fazer faculdade, porque eu era um ano mais novo. Eu falei, não, cara, eu vou fazer faculdade. Fiz economia numa faculdade integral. Então você imagina, de alguém que estava empreendendo, passa a ter que necessariamente ficar totalmente dentro de uma universidade e tal. Fiz economia na época IBMEC, hoje INSPER. Aí comecei a me envolver com empreendedorismo naquela época, em alguns grupos de estudo, grupos de comitês de jovens empreendedores, da Fiesp, enfim, me envolvi em uma série de coisas. Depois fui fazer mestrado acadêmico em estratégia, com foco em empreendedorismo. Enfim, é muito heterodoxa a minha história. É uma história de academia com empreendedorismo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo com esse fio da meada de que eu vi na minha casa nascer uma corretora. Naquela época que não tinha, eu vi nascer uma corretora que não tinha nem ANS na época. Então você pode imaginar a estrutura dos contratos de plano de saúde era completamente diferente. Então eu fui sendo educado na história desse mercado, né? E eu digo muito isso. Esse é um mercado complexo. Você tratou bem da sustentabilidade. Ele não vai ser resolvido do dia para a noite, nem com bala de prata. E, ao mesmo tempo, eu tenho falado que é um mercado que precisa de aviões novos, mas pilotos de cabelo branco. Assim, né? Não tem como você achar que você vai romper com o mercado sem conhecer um pouco dessa história toda, sem conhecer um pouco de como esses incentivos foram construídos. Né? Então, eu acho que isso é um ponto importante da minha história. Que drivou bem a nascimento da Piwi. Mas explica melhor esse gancho lá na sua família, talvez já nasceu uma corretora e você já cresceu nesse ambiente, entendendo desse mercado, foi isso? Basicamente meus pais eram executivos, começaram a ter uma corretora em paralelo a isso, aí largaram a carreira executiva, se dedicaram exclusivamente à corretora e assim, eram os dois, os meus pais trabalhando juntos. Os primeiros meses ali, nasceu na minha casa. Então assim, a minha casa era uma casa que comportava um escritório ali, e aí eu comecei a comer, o negócio começou a crescer. Aí, na época tinha office boy, e eu lembro, office boy ficava lá em casa, então eu estava muito próximo disso, né? Hoje, muitos dos decisores dentro das operadoras são pessoas que eu convivi, que eu almoçava junto com meus pais ali, que eram accounts de operadora, atendiam os corretores, né? Então, Você cresceu nesse ambiente. Eu cresci nesse ambiente. Eu me lembro de ir em churrascos, em operadora, no final do dia, happy hour de operadora. Então, eu era uma criança. Você tinha quantos anos quando começou isso? 6, 7, 8. Era muito pequeno mesmo. E nichado para uma corretora nichada para saúde. Sempre foi. Na verdade, teve um momento que teve uma carteira
mais holística, teve uma carteira muito importante de risco de engenharia, e aí se desfez dessa carteira, foi um movimento estratégico societário, se desfez dessa carteira e focou 100% no benefício, né? São esses produtos que o RH oferta para os colaboradores. Não, era previdência, vida, saúde e odontológico. Era perfeito. Eu acho que você resume bem esse programa de benefícios, né, que é o drive das empresas, que geralmente o decisor é o RH, isso, né? E que cada vez aumenta essa conta no final do ano para as empresas. E aí que fim a corretora da sua família ainda existe? Existe, é uma corretora boutique, focada em grandes contas, com um time muito capacitado, então é uma corretora bem boutique, muito técnica, específica. É uma corretora que... E aí, quando eu resolvi voltar, inclusive, para esse mercado, tomando gancho, eu fui lá sentar na corretora. Falei, cara, vamos ver o que tem de oportunidade aqui. E eu via que eles não conseguiam, por conta do modelo de negócio, atender o mercado das pequenas e médias empresas, né? Então, tocava ligação lá, não podemos atender, porque não cabia ali, porque, de alguma maneira... os meus pais estão muito na linha de frente, são pessoas muito capacitadas, não consegue. Ele vai gerar um prejuízo à experiência dos clientes que estão lá há anos com eles, se eles começarem a escalar o negócio. E eu falei, não, mas peraí, não consegue não, agora você vai marcar para eu ir lá, né? E aí eu cheguei em alguns clientes, e era coisa assustadora. O cara tinha comprado, ele nem sabia de quem ele tinha comprado, ou seja, o cara vendeu, desapareceu. O plano de saúde? E assim, não era uma conta, era um escritório de advogado que pagava, sei lá, 40 pau de plano de saúde por mês, não sabia de quem tinha comprado, porque o cara foi lá, vendeu e nunca mais apareceu. A relação ficou completamente entre o cliente e a operadora. E aí eu comecei a falar, não, peraí, parece que tem um problema aqui, né? Vamos investigar um pouco mais. E aí fui atrás disso, fui entender a estrutura do canal de venda, os salões de venda no centro de São Paulo, como que aquilo funcionava, e quanto mais eu pesquisava, mas eu falava, o buraco é fundo e tem muita oportunidade para ressignificar a mecânica de valor desse mercado. E aí, deixa eu entender, pode falar o nome da corretora do seu pai? Pode, claro, chama Centurion. Que é corretora boutique focada em grandes contas. Grandes contas. E aí você cria nesse ambiente, vê as dores do local, né? E aí você fala assim, eu vou olhar para essas contas aqui, que estão desassistidas, isso, não atendidas, que são pequenas e médias contas. Médias empresas. Exatamente. Até quantas vidas, mais ou menos? Olha, o tema, assim, esse número de vidas, ele é muito relativo. Por quê? Existe uma diferença. Qual que é? Eu vou tentar ser mega simplista. As grandes contas, elas têm um problema que as pequenas e médias não deveriam e não podem ter, que é o problema da sinistralidade objetiva. Então, quando você tem uma conta de 5 mil pessoas, o tema central tem que ser como que eu vou gerir esse risco em saúde, vou gerir a sinistralidade para garantir o mínimo de sustentabilidade do meu contrato. Tá? Esse é o problema central das grandes contas. As pequenas e médias empresas, elas não têm uma capacidade atuarial de conviver com esse risco, o risco da sinistralidade. Por isso existe um mecanismo, que são os pools de risco. Então, você imagina, você tem uma empresa de 10 pessoas, paga lá R$1.000 de plano de saúde por pessoa, você vai pagar no ano R$120.000 por mês por ano do plano. Uhum. Se você tiver um caso complexo, neurológico, acabou os R$120.000. Você não tem capacidade atuarial de diluir esse risco. Então existe um mecanismo, que é esse pool de risco, que coletiviza, usa um instrumento muito conhecido no mercado de seguros, que é o mutualismo, para que as pessoas tenham um mínimo de capacidade de gerenciar e ter um mínimo de previsibilidade do preço. Isso não resolve o problema de sustentabilidade do mercado que a gente estava falando. Mas o problema das empresas é diferente. Enquanto a grande empresa, o tema é gerir sinistralidade, a pequena e média empresa, ela precisa de capacidade técnica quando você vende, velocidade, né? Eu tenho que dizer que a gente não vende nada, a gente ensina as pessoas a comprarem, porque é um tema muito doloroso, então elas precisam saber fazer esse movimento de compra e apoio operacional na gestão. Então é outro pacote de valor que elas precisam. Entendi. Então, e normalmente esse número está na casa de
300 pessoas, tá? Então empresas até 300 pessoas. Mas você tem algumas empresas que estão alocadas em pool com um pouco mais de beneficiários. Deixa eu ver se eu entendi. Ao invés da gente falar ou fazer o corte por número de vidas, um corte mais inteligente seria: essa empresa tem capacidade de controlar o risco autorial e gerir essa carteira? Se sim, ela é uma grande conta, ela não é para PIWI. É isso. Se essa empresa... Olha, ela o dia não... que eu tiver a sua capacidade de síntese, eu vou me comunicar muito melhor. Se essa empresa ela não consegue gerir essas contas, poxa, aqui tem uma oportunidade, eu posso te ajudar, a empresa. E não tem muito a ver com o número de vidas. É exatamente isso. Então, os contratos que são apurados, que a sinistralidade é apurada de maneira individual, são para as grandes contas. Quando você não tem essa capacidade, são as pequenas e médias contas que a gente trabalha. Aí você traz um outro cenário que eu gostaria de explicar aqui, que é muito interessante. Então, essas empresas que não conseguem gerir a sinistralidade, o que elas fazem? Elas começam a se juntar a outras empresas, e formam uma conta grande como se fosse uma conta de uma empresa. E na hora que ela forma essa conta grande, você dilui mais o risco e espera-se que essa conta você tenha um ganho em escala para gerir essas vidas. Isso. E aí que entra a PIWI. Eu vou dar um step back aqui, porque eu acho que é importante. Vamos lá. O que é sinistralidade? Eu tenho certeza que o público aqui é um público mega qualificado, mas eu acho que vale a pena a gente trazer alguns conceitos. O que é sinistralidade? Sinistralidade é um indicador entre o quanto se utilizou em um contrato de saúde versus o quanto se pagou. Então, eu paguei no ano R$1 milhão, toda a minha massa de beneficiários, com consultas, exames, cirurgias, etc., gastou R$700 mil no ano, a minha sinistralidade é de 70%. Todo contrato de plano de saúde ele tem um break-even, que é um índice que define o limite dessa sinistralidade para que não haja reajuste por sinistralidade. Normalmente, esse break-even é de 70%. Então, no exemplo que eu dei, paguei R$1 milhão, gastei R$700 mil, estou 70% de sinistralidade, o meu break-even é de 70%, não terei reajuste por sinistralidade. Se eu gastar R$800 mil, a minha sinistralidade passa a ser de 80%. E aí eu passo a ter o reajuste por sinistralidade. Numa conta, uma regra de 3 básica. Pagava 100 para eu gastar 70. Gastei 80, vou pagar quanto? É tão simples quanto isso. O que acontece é que essas pequenas e médias empresas, elas não têm a capacidade de diluir risco, como a gente falou. Você imagina um grupo que paga R$100 mil no ano, se tiver um caso complexo de uma cirurgia, de um caso neonatal, por exemplo, em um hospital minimamente qualificado, você não tem a menor capacidade de acomodar esse custo. Então, as operadoras criaram um mecanismo baseado no mutualismo que chama-se pool de risco. Então, as operadoras gerenciam esses pools, trazendo uma massa de empresas que não teria essa capacidade de gerir o risco individualmente, para que se coletivize. Em algum momento, uma empresa vai gastar menos do que a outra, outro momento, a outra gasta mais do que a outra, mas no final você gera um equilíbrio atuarial mais previsível para esses contratos. Perfeito. O racional do mutualismo clássico. Racional do mutualismo clássico. E esse grupo, muitas vezes, algumas corretoras no passado tentaram criar grupos próprios. Então, deixa eu fazer o meu pool aqui. Mas até você formar esse grupo e ter uma massa crítica, você tem desajuste de sinistralidade, aí você começa a ter um problema negocial complexo. Então, a gente acredita que os melhores grupos, os melhores pools, são aqueles administrados pela própria operadora. Até porque quando a corretora administra, você começa a ter um conflito de agência. Imagina só que quem vende também é quem subscreve, né? Quem aceita e avalia o risco. Então, você começa a ter alguns conflitos e começa a gerar uma carteira que não necessariamente será saudável. Então, a despeito, mais uma vez, de todos os problemas que o mercado passa de sustentabilidade, a gente está falando aqui de um reajuste médio esse ano acima de 20%, e que, a despeito dessas estratégias, esse modelo é o melhor modelo para as pequenas e médias empresas, é o que vai dar maior previsibilidade e conforto no médio e longo prazo. Me explica esse racional que eu não entendi. Quando você tem a corretora administrando a sinistralidade, uma espécie de um conflito de interesse, isso? Existem, então você tem esses pools administrados pela própria operadora, você imagina, ela gerencia esse grupo, tanto do ponto de vista de que risco eu aceito, quais são as regras que vão permear esse grupo.
E você tem as corretoras que falam, não, deixa eu administrar, eu vou criar um grupo meu aqui. E criaram vários racionais. Então você tinha grupo de franquias do Boticário, por exemplo. É um exemplo que inclusive, por um bom tempo, a empresa da minha família tocou esse pool. E aí o que acontece é que você cria esses grupos e tem alguns problemas associados a isso. Quando você vai formando isso, imagina eu precifico esse grupo, olha, esse grupo vai ter 5 mil pessoas. Então eu precifico esse grupo para 5 mil pessoas. Até eu chegar em 5 mil pessoas, eu começo a gerar um prejuízo atuarial muito grande. Porque os valores aberrantes começam a contaminar esse contrato. Esse é um dos problemas. E o outro problema que você tocou é o conflito de agência, o conflito de interesse Você imagina, eu como canal, hoje, por exemplo, muitas vezes eu tenho um negócio e eu viro para a operadora e falo, olha, eu tô com esse negócio aqui. A operadora fala, cara, esse negócio não me interessa por conta do risco. Vai prejudicar o pool da operadora e eu vou gerar um ônus para toda a massa que ali está. Perfeito. Quando você tem uma corretora, a corretora, você começa a ter esse conflito. É a mesma entidade que vende daquela que começa a ter alguma ingerência na aceitação do risco. Então você começa a ter alguns problemas ali. Esse é um dos problemas da gestão dos pools próprios, né, que a gente nunca acreditou. Existem alguns players que apostaram nisso no passado. Hoje, nenhum deu certo. Ali a gente acredita no pool gerido pelas operadoras, que você tem uma massa crítica maior, você tem uma entidade olhando para isso. Né? E deixa eu... Vou fazer uma comparação e ver se cabe. Por exemplo, eu tô lá na SD Conecta, a gente as comunidades são ativas e a fonte financiadora são grandes empresas que entram com apoio institucional, patrocínio. Se eu não gerir bem a comunidade, para que essa comunidade tenha engajamento dos médicos, o que vai acontecer no final do ano? Essa empresa que pagou para estar ali, ela vai sair, vai dar um churn. Então, o responsável por gerir a comunidade tem que ser eu. Tem que ser a SD Conecta. Porque e esse é o meu core business. Porque se eu não gerir bem e os médicos não estiverem satisfeitos e os médicos não estiverem gostando da comunidade, eu não vou ter engajamento, o meu cliente vai cair. Vai dar churn. Né? Vamos trazer isso para a operadora. A operadora é a que oferece o serviço de plano de saúde. É o core business dela. Ela nasceu para isso. Está no DNA dela. Se ela terceiriza a gestão dessa vida para não cuidar da sinistralidade, seria como se eu estivesse terceirizando o engajamento da minha comunidade. Mais uma vez, se eu tivesse essa capacidade de síntese e analogia, você comunicaria muito melhor, mas você tem... Mas não é tão óbvio isso? É isso, é exatamente isso. Porque é muito claro, e é muito legal escutar isso de quem está no mercado, porque... Gente, não adianta eu terceirizar meu core business. Se a operadora não gerir essa carteira para ela reduzir a sinistralidade, fatalmente ela vai ter churn, porque o negócio dela não está sendo bem feito. O negócio dela não é vender. Ela precisa gerir. É isso. É exatamente isso. E quando você põe intermediários, muito difícil, a menos que seja um intermediário muito focado, que ele tem que estar muito próximo da operadora, né? Ele tem que ser quase uma extensão ali da operadora. E que quando você é um intermediário que vende, você gera esse conflito de interesse. Né? Então, enfim... A gente vê isso, o mundo dos planos coletivos por adesão, aqueles estipulados por entidades de classe, é o melhor exemplo. As administradoras de benefício que formatam aqueles contratos são as empresas que, de fato, deliberam sobre ali. E a gente vê que eu brinco que o mercado de saúde suplementar é uma bomba. O mercado de coletivos por adesão está nos 3 últimos segundos da bomba. Então, é um pouco mais complexo, mas, enfim, é isso. Perfeito, entendido. Então a gente acertou aqui que o core business, quem é o dono do core business que tem que gerenciar isso, né? Qual que é a proposta de valor da PIUI? Onde que a PIUI entra para agregar valor para esse ecossistema? Maravilha. Então, à medida que a gente resolve aquilo
que é estrutural, ou seja, eu preciso estar no melhor cenário para reajuste, para que tenha um programa de benefício minimamente sustentável, mais uma vez, com todas as ressalvas dos problemas estruturais que nós temos no sistema de saúde suplementar. A partir do momento que eu resolvo isso, eu consigo focar naquilo que é a dor real das pequenas e médias empresas. E a dor real das pequenas e médias empresas passa por duas coisas. Primeiro, processos que pararam nos anos 80. Então a gente tem uma corretora hoje que você, para fazer uma inclusão, você tem que pegar e mandar um e-mail para a corretora. Falar, por favor, incluir o Paulo no plano de saúde. Aí começa a mandar uma série de documentos, são trocas infinitas de e-mail. Então, eu estou dando um exemplo operacional, que operacionalmente não faz o menor sentido. E o que acaba acontecendo é que a relação da empresa com a corretora passa a ser uma relação operacional. Você tem que ficar resolvendo essas buchas do dia a dia. Enquanto você tem uma oportunidade de ser uma operadora que cria novas experiências na navegação do cuidado. É uma corretora que cria novas experiências na navegação do cuidado. Então a nossa primeira tese é, à medida que eu digitalizo as atividades operacionais que uma corretora faz, eu resolvo aquilo que é banal, aquilo que a máquina de fato pode fazer. Então a gente tem uma primeira proposta de valor muito focada na digitalização desses processos, dando um tom digital de experiência para aquilo que é hard da atividade de gestão de uma corretora. E isso permite que a gente tenha tempo de fazer o outro lado da moeda, que é o lado, de fato, de diferencial competitivo. Que é, primeiro, atender com uma profunda humanização, ajudar esses usuários, tanto o RH quanto o usuário final, que a gente chama de membro, a navegar nos recursos das operadoras. Eu falo isso abertamente e vou repetir. As operadoras, elas são muito ruins em criar jornadas e experiências. Elas precisam aceitar isso. Por uma questão histórica, uma pressão regulatória muito forte e tal. O melhor exemplo que eu dou nesse sentido o sonho de uma operadora é que os usuários usem a rede credenciada. Esse é o sonho de uma operadora. Reembolso é um problema e não é um problema de hoje, é um problema antigo. O que as operadoras fazem para que você use a rede credenciada? Nada. Você tenta achar um médico num site de uma operadora. É a pior experiência que você vai ver. Te lembra banco dos anos 80. Então, mesmo aquilo que ela é altamente incentivada a fazer, que é fazer com que os usuários usem a rede credenciada, ela é ruim em criar as experiências. Então, a corretora ela é um layer. Ela é uma lente importante para ajudar esses usuários a navegarem nos recursos que o plano de saúde oferece, com viés preventivo, com viés de cuidado, com viés assistencial. Então, quando a gente resolve o problema operacional, permite que a gente faça de fato um atendimento diferenciado, olhando uma visão de saúde corporativa, olhando o benefício como motor da promoção de saúde corporativa e do trabalho, enfim. Então, esse é o conjunto da nossa proposta de valor. Resolvemos aquilo que é estrutural, para que as empresas estejam alocadas no melhor cenário de preço, e digitalizamos os processos operacionais para que a gente possa se dedicar de fato ao atendimento humanizado. A gente brinca, a gente não trata ninguém com número de carteirinha. Então, Muito legal, cara, porque assim, é simples, né? É difícil executar, muito difícil executar, muito. Mas a explicação ela é simples. Somos uma corretora. Por exemplo, vamos fazer outra comparação aqui. Por favor, eu tô adorando, eu vou começar a colecionar isso para pôr no meu kit. Eu vou comprar eu tô olhando um apartamento no bairro de Moema para comprar. Não, isso não é verdade. Quem sabe daqui a pouco você vai começar a receber mensagens de corretores. Não. Quem sabe algum dia, mas eu tô dando só um exemplo. O que eu espero de um corretor? Primeiro, eu vou falar o meu orçamento para ele, eu vou falar aonde que eu quero esse apartamento, eu vou falar que tipo de acomodação que me satisfaça a minha família, e ele, no pool, ele conhece a região, conhece todo o cardápio que ele tem, ele vai porque eu não quero ir em todos, eu quero ir naquele que cabe no meu bolso. Então, o corretor tem esse papel de, primeiro, escolher. Me ajudar a escolher, porque ele conhece o todo, né? Isso é o seu pré-venda. E nesse aspecto, Lorenzo, o que acontece muito é que, ao mesmo tempo que você precisa dar os aportes consultivos e técnicos, hoje o mercado está tão traumatizado nas relações, e é o mercado de saúde suplementar como um todo. O prestador, né, o médico,
quem está nos assistindo sabe de quanto a quantidade de ruído que existe na relação com as operadoras, por exemplo. Isso acontece do lado de cá, o cliente com as corretoras. Então, existe um trauma. É um mercado que vem carregando um trauma muito grande. Então, a gente fala assim, à medida... Eu preciso, de fato, apontar, falar, olha, eu acho que é para lá que você tem que ir. Mas esse processo ele não pode ser um processo goela abaixo. Ele tem que ser um processo de educação. Então, é aquilo que eu falo, a gente ensina a comprar. A gente não vende nada. Então eu chego para o cliente e falo, deixa eu te explicar os fundamentos. E não é coisinha rasa. Reembolso, rede, é mais complexo que isso. E a gente precisa ser esse motor de educação no momento de pré-venda. De pré-venda. É isso. No momento, no pós-venda, é como toda ferramenta digital que vocês são. Uma ferramenta, retirar atritos, melhorar processos. É isso, você não tem que se meter com a entrega de valor lá da operadora, que o core business é, mas você tem que retirar atritos e melhorar processo para os dois lados. Correto. Tanto para a operadora quanto para o seu cliente. Você está tocando num ponto, Lourenço, que para mim voltando à sua abertura aqui, né? Quando você fala da sustentabilidade do mercado suplementar, o ponto é o seguinte, enquanto a gente não reconhecer que isso é um sistema e achar que tem mocinho e bandido, nada vai ser resolvido. Isso é um sistema com incentivos complexos, com um monte de agente. Então não adianta, você falou muito bem, não adianta eu resolver a experiência do usuário, do meu cliente, e não combinar com os russos. As operadoras precisam estar na mesa. Então é uma coordenação isso aqui. A solução não tem bala de prata. Então, a gente tem que olhar o nível de digitalização que a operadora está para eu conseguir entregar valor para o cliente. Então, é um trabalho realmente de alinhamento entre essas partes. Não é uma... A gente tem algumas oportunidades de que eu brinco de hackear o sistema. Então, a operadora não está preparada para determinado processo digital. Bom, beleza. Como que a gente pode hackear essa história para poder dar uma experiência melhor para isso? Essas oportunidades pequenas tem, mas estruturalmente a solução está em colocar todo mundo na mesa, falar, não tem mocinho e bandido, a gente precisa fazer disso um sistema mais sustentável e um sistema com melhor experiência. Moderar o contrato, né? Fazer essa moderação, esse meio de campo. E aí é sensacional, e eu acho que vocês estão num caminho muito certo, porque não tem que complicar, cara. E os incentivos nesse sistema são muito perversos e em alguns momentos equivocados. Eu vou dar um exemplo, que é uma postura muito particular da Piuí. A corretora, ela ganha, a corretagem, ela tem duas fontes. Uma fonte que chama agenciamento e uma fonte que chama comissão recorrente. E elas são inversamente proporcionais. Então, se eu vou vender um contrato lá, eu posso ter um alto agenciamento, uma comissão recorrente menor. Ou eu posso escolher o contrário, um baixo agenciamento e um recorrente maior. O agenciamento na hora que fecha o contrato? É na hora que você fecha, é um setup fee, uma verba de angariação, seja lá o que for. E aí o recorrente é aquilo que precisa administrar o contrato. O que acontece? Muitas corretoras vendem com alto agenciamento e com baixo recorrente. Qual é o equilíbrio desse jogo? O equilíbrio desse jogo é, primeiro, eu não tenho incentivo nenhum a gerenciar esse contrato, porque já que eu recebo nada, então assim, eu não consigo nem parar de pé uma proposta de valor que de fato busca a transformação do mercado a partir de valor. Segundo, qual que é o meu incentivo na hora da renovação? Fecha outro. E aí fica o cliente lá, que nem ping-pong, indo de uma operadora para outra e não construindo relações sustentáveis com nenhum. A gente tem uma visão completamente, inclusive estatutariamente definido, que a gente trabalha com o menor agenciamento possível para privilegiar o recorrente. Então isso faz com que a gente tenha uma atuação... Eu diria que a gente ainda não encontrou um modelo para resolver todos os problemas, porque de alguma maneira eu também sou bonificado pelo aumento de preço daquele cliente. Então como que eu sinalizo que de fato eu estou preocupado com aquilo? Então a gente está buscando constantemente ressignificar esses incentivos. Mas eu, pelo menos, não tenho incentivo de derrubar a carteira, de ficar saindo de uma operadora A para B. Então hoje eu sento numa renovação como operadora dizendo, olha, eu tenho aqui um contrato que é nosso, não é meu. Você, operadora A, e eu, gerimos esse cliente, geramos valor para esse cliente. Como que a gente vai resolver o ponto de que você hoje cobra 100 para esse cliente e tem uma operadora no mercado cobrando 80 com um produto relativamente equivalente? Essa discussão você só consegue ter legitimidade quando você tem esses incentivos bem resolvidos. Então, toda a solução do sistema passa por enxergar
que, historicamente, por intervenções regulatórias, por traumas, por uma série de coisas, os incentivos são muito contaminados. E a corretora é um player com incentivos muito ruins, que construiu incentivos muito ruins. Né? É isso que eu ia tocar. Existe uma fama não muito boa, né, que nesse mercado de saúde suplementar, os únicos que ganham dinheiro são as corretoras. É muito um pouco porque você está falando aí, né, que seria um intermediário que retira valor e não entrega valor. Mas quando a gente volta na explicação inicial, eu creio que é indispensável, pela complexidade do negócio, ter esse agente moderador, esse agente que retira atritos e melhora processos, com alinhamento de incentivos, né? E o ponto, Felipe, é que cada vez mais, se você está alinhado com os incentivos, você tem todos, o cliente, a operadora e a corretora querem chegar no mesmo lugar que a sustentabilidade do negócio, para a gente conseguir isso, passa por tecnologia, passa por transparência, passa por aproveitar e trabalhar bem dados. E educação. Educação também, eu somaria esse ponto. A gente tem vários exemplos aqui, que eu tenho contratos que eu vendi, onde eu costumo falar para o cliente o seguinte, olha, o meu objetivo aqui é vender alguma coisa para você, que daqui 12 meses você não me odeie. Daqui 12 meses você continua gostando de mim. Então, assim, eu já vendi contratos onde há um sobrepreço no primeiro ano, mas ele está olhando a visão de longo prazo. Primeiro que eu concordo com você que a corretora muitas vezes foi quem captou recursos ali e muitas vezes não gerou o valor que deveria dar. Você tem corretoras que entregam 40% de EBITDA. Que negócio se sustenta com isso? Uma das teses da Piuí é essa. A gente precisa aumentar o valor que a corretora entrega para o cliente, diminuindo margem. Ponto. É tão simples quanto isso, porque um mercado não se sustenta com um agente, um mercado que trabalha numa margem, uma operadora trabalha numa margem de 2, um mercado que você tem um player, um intermediário trabalhando com EBITDA de 40. Isso é insustentável. Então, assim, como que você... Aí as duas teses são, ou diminui a comissão da corretora, que não vai acontecer, ou a corretora aumenta valor. Esse é o nosso propósito. Como que a gente consegue, com tecnologia, com serviço, aumentar o valor de entrega para o cliente, né? Perfeito. E aí você se torna um elo importantíssimo e fundamental dessa cadeia. Fazendo, não estou de uma maneira alguma simplificando o seu business, mas fazendo o comum, o feijão com arroz, que sempre foi feito. Sim. Com alinhamento de interesses e retirando atritos, melhorando processos. Perfeito. Com a tecnologia e a educação. Nós não estamos inventando a roda. A gente não tem vergonha de dizer que somos uma corretora, a gente é uma corretora que faz um trabalho de maneira diferente. Mas, de fato, somos uma corretora. Eu costumo também, e assim, pelo amor de Deus, sem pretensão. A Piuí está numa história muito bacana, mas sem nenhum tipo de... com cuidado às proporções, tá? Mas aí você pega o Nubank, por exemplo, ou os bancos digitais de uma maneira geral. Banco já existia, cartão de débito já existia, cartão de débito e crédito isento de taxa já existia, internet banking já existia. O que acontece é que você, com um mindset diferente, você transforma a experiência, buscando trabalhar os incentivos certos. Enquanto o banco espredava cliente na taxa, não tem como você criar incentivos melhores para essa relação. Então, só que o banco é o banco e sempre foi o banco. Então, a corretora, ela é a corretora. A gente tem a oportunidade de criar alguns serviços adicionais, e claro que tem, mas se a gente consegue fazer aquilo que a corretora deveria fazer e que promete fazer faz 10 anos e não faz, nós já estamos no lucro. Então, esse é bem o nosso mindset de transformação do mercado. Vocês passaram por algumas rodadas de investimento, pode revelar montante, sim, é público? Sim, é público. A gente tem uma visão muito consciente de conseguir gerar valor, e gerar valor muitas vezes não é sobre dinheiro, é sobre tempo e amadurecimento e consciência de mercado. Eu tenho uma frase que eu repito, que é: 9 grávidas não fazem um filho em um mês. Vai continuar precisando dos 9 meses. Vão nascer 9 filhos, mas vão precisar dos 9 meses, né? Então, a nossa visão é uma visão muito baseada em valor. Então, nós tivemos um primeiro investimento do Roberto Laganá. Roberto foi fundador da CarePlus, um investimento anjo. E mais do que isso, né? Com um volume de smart money, com um volume de conhecimento de mercado muito profundo. Quando a gente começou a entender
ali onde estava o tiro, né, de aceleração, de crescimento, tem muita consciência sobre tecnologia, aí nós levantamos uma rodada, um seed, um Series A pequeno, com DNA Capital, um importante fundo de Venture Capital com muita atração em saúde, e junto com essa rodada, o Scale Up Ventures da Endeavor entrou conosco. Então, eu tenho muito orgulho de dizer do Scale Up Ventures, porque eu sou ex-funcionário da Endeavor. Que legal. Eu trabalhei na Endeavor. Então, fui o primeiro case de ex-funcionário selecionado como Scale Up e que recebeu aporte do Scale Up Ventures. Então, eu tenho um carinho e muito do meu mindset de give back, meu mindset de devolver e de role model, vem dessa formação da Endeavor. E aí, pode falar o valor? Podemos, sim, podemos. Essa última rodada com o DNA foi uma rodada de 21 milhões e meio de reais. Perfeito. E DNA, né, para quem não conhece, é o fundo que está associado à DASA, a grandes hospitais, a rede IMPA e muito forte na saúde, Memed e outras startups. Então, você tem no seu cap table pessoas e empresas e fundos que te permitem crescer com essa consistência, não apenas pelo aporte financeiro, mas pelo apoio, smart money, e isso realmente faz diferença, né, Felipe? E quando você fala do VC, a gente teve muita dificuldade de conversar com o VC tradicional que não tem tração em saúde, porque as transformações, o que eu disse, né? Aquela história, o mercado precisa de aviões novos, mas pilotos de cabelo branco. Você precisa entender essa complexidade toda e a história disso aqui. Não adianta você achar que não, temos aqui 220 bilhões de reais de tamanho de mercado e eu vou criar uma coisa e isso aqui acabou do dia para a noite. Não é assim. Essa transformação ela passa por muito mais conhecimento, etc. Então a gente teve naturalmente uma afinidade com isso, eu digo até com os parceiros e aqueles que cercam o negócio. Afinidade com quem entende do Paranauê, né? Ou seja, cara, sabe por que as coisas chegaram. É que nem quando chega alguém, né? Eu vou tentar assumir o seu lugar aqui das analogias. Chega alguém numa empresa fazer um turnaround. Bicho, primeiro, cara, vai entender o porquê que as coisas chegaram naquele estado, né? Não quando você entender os mecanismos que levaram àquele equilíbrio, aí você vai ser muito mais capaz de promover uma transformação, né? E quando essa pessoa chega e é da área, né? Já fez um turnaround numa empresa do ramo. Exato, já tem um track record que ajuda, né? E aí isso é bem legal. Cara, eu queria abordar um outro tema agora, que é um cenário macro da medicina suplementar no Brasil. Queria fazer ver a sua opinião nisso. A gente entendeu o modelo de negócio da Piuí. Aliás, cara, meus parabéns pela forma com que vocês se posicionam. Vocês não tentam inventar roda, falam simples, o feijão com arroz. Só porque fazer o feijão com arroz já é um mundo de dificuldade e já tem um mercado absurdo pro feijão com arroz. Então, parabéns. Eu agradeço o seu elogio, você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho. E vindo de você, que tem um profundo conhecimento técnico, só dá mais gás pra gente. Não, é sério mesmo, porque às vezes a gente vê empreendedores de startups tal, querendo rebuscar, querendo falar e não é por aí. É o feijão com arroz bem feito, retirando atrito, melhorando o processo, mostrando as imperfeições do business. Inclusive as nossas. Mostrando as nossas. Perfeito. Agora vamos abrir um novo parágrafo aqui, um novo capítulo, que é medicina suplementar, e eu quero já começar com um negócio aqui bomba. Recentemente, a gente teve a aquisição da Amil por uma pessoa, foi o maior M&A do Brasil por uma pessoa física, né? O fundador da Qualicorp, Júnior. E a gente viu que ele, isso que eu estou repetindo aqui são matérias publicadas. Ele comprou sozinho. É claro que o que é revelado é que ele comprou sozinho por 3 bi, 2 bi, não sei, porque a empresa tem um passivo gigantesco, mas é o maior plano de saúde, a Amil, maior rede, maior plano de saúde. Sabe-se, é público também, da
amizade do ex-fundador da Qualicorp, do empreendedor, com o atual presidente, o Lula. Colocado isso, a gente tem... então, coloquei esse cenário para você avaliar. Legal. Você está me pondo em situações muito confortáveis. Vamos em frente. Vamos em frente. Colocado esse cenário, a gente tem aqui números. Isso eu já gravei, inclusive, um vídeo, está lá no meu canal do YouTube, do último relatório da ANS sobre a saúde suplementar. O negócio tá muito feio, Felipe. O negócio tá muito grave quando você compara 2019, que foi antes da pandemia, com 2023, que foi o momento de publicação desse relatório. A sinistralidade, ela aumentou os índices pré-pandemia, porque acreditava-se que a pandemia ia aumentar a sinistralidade, mas a gente já percebe que passou a pandemia, a sinistralidade está em níveis mais elevados, e as operadoras, elas têm prejuízo operacional muito importante. O que tem sustentado o mercado são os lucros financeiros. O que é isso? O dinheiro que elas têm lá do mutualismo, na conta, rendendo juros, porque também durante a pandemia o Brasil passou por um período de altas taxas de juros. Então, hoje tem fechado no 0 a 0 pelos lucros financeiros, resultados financeiros, sendo que o prejuízo operacional das operadoras é absurdo. E a perspectiva é ruim, porque a gente tem tendência de queda de juros e a gente tem tendência de aumento da sinistralidade. Outro ponto, que eu vou repetir aqui, que eu já falei. Nunca foi tão alto a taxa de reclamação do cliente, do usuário. Essas taxas de reclamação, elas têm crescido absurdamente. Diante desse cenário, eu quero trazer um outro aqui. Então, a gente tem um cenário muito difícil aqui. Tem uma questão política em jogo, tem um cenário macroeconômico extremamente difícil para o setor de saúde. E o setor de saúde é um setor muito importante, gera empregos, gera receita. Saúde é o principal bem, patrimônio que todos os funcionários querem. E agora um outro cenário, estou contando tudo, um outro cenário aqui. Logo após o Plano Real, a gente tinha um cenário de queda da inflação, em que os bancos passaram por um período absurdamente difícil. Muitos bancos quebrando. Sim. E houve um programa chamado PROER, que era um programa para ajuda, para resgate desses bancos, implementado no governo daquela época. Eu quero que você comenta tudo isso. Minha pergunta final você acredita que podemos ter um programa do governo nos moldes do PROER de recuperação dessas operadoras de saúde? Bom, vou tentar... Bom, primeiro passa por uma lente particular, né? Eu sou um neoliberal convicto e vi no sistema de saúde suplementar em vários momentos a prova de que a interferência regulatória pode criar peso morto. Então, até você citou o Júnior, a história da Qualicorp e de várias outras administradoras de benefício que que desenvolveram o mercado de coletivo por adesão, passa por uma imposição regulatória. Então, só para dar um contexto muito rápido. No passado, você tinha oferta de planos individuais e familiares. Basicamente, uma canetada do órgão regulador falou, olha, a partir de agora, esses contratos individuais e familiares serão reajustados num teto deliberado por mim. As operadoras falaram, ótimo. Num primeiro momento, é uma visão positiva ao consumidor. Mas quando você olha o equilíbrio de médio e longo prazo dessa decisão, claramente não faz sentido. A operadora falou, então ótimo, paro de vender plano individual e familiar. E aí, hoje, mais de 70% dos pagadores do financiamento é feito pelas empresas, são os produtos coletivos empresariais. Então, as operadoras pararam de vender. Então, é uma prova de que
muitas vezes essas interferências regulatórias, elas vêm com um benefício de curto prazo, mas desequilibra o sistema. Gera o que a gente em economia chama de peso morto. Então, esse é um primeiro ponto. E aí, só pegando carona, até você citou a história da Qualicorp, etc., o que as administradoras de benefícios fizeram, basicamente é o seguinte: beleza, operadora, você parou de vender o individual e familiar, você continua com uma carteira de individual e familiar gigantesca, que você tem uma força regulatória que provavelmente vai gerar prejuízo para você. Como que a gente migra essa carteira? Foi aí que surgiram os produtos coletivos por adesão. Então, isso é legal explicar também. Aí era o seguinte, você tinha, naquela época, até o arcabouço regulatório para os coletivos por adesão era muito mais frouxo. Então você teve, eu lembro, no passado, grupos de coletivos por adesão que basicamente reuniam fiéis de uma determinada igreja. Como que você formaliza o fato de você ser um fiel de uma igreja ou não? Então, aí as coisas começaram a ser um pouco mais organizadas, mas basicamente a proposta era o seguinte: você pega uma operadora X, você tem uma carteira lá de 1 milhão de individuais que você quer migrar. Desse 1 milhão, você tem lá 100 mil advogados. Vamos ligar para esses caras, fazer um coletivo por adesão com alguma entidade de classe de advogados e falar: olha, você está no plano X, você vai migrar para o mesmo plano X e você vai pagar 10% a menos. Pô, mas é na mesma operadora, é no mesmo plano? Só que ninguém explicava que ele deixava de ser protegido pela imposição regulatória do teto do reajuste. Então, eu estou sendo mega simplista e etc., mas para a gente entender. Então, primeiro disclaimer aqui eu não acredito que a solução do sistema esteja em canetadas, esteja em alguma instrução normativa, algum produto, etc. Inclusive, um produto na minha visão, um produto para salvar o resultado das operadoras só vai aprofundar o desequilíbrio e a necessidade das operadoras de buscarem eficiência a partir de novos modelos de produto, que aí depende também do órgão regulador assumir esse papel de falar: cara, eu preciso flexibilizar um pouco as restrições de desenho de produto para criar produtos que sejam economicamente viáveis, não só para a operadora, para os prestadores, para os usuários. Então esse sistema precisa funcionar, não é uma... E eu sinto muitas vezes um papel, e mais uma vez, eu admiro o trabalho da ANS em muitas facetas, eu acho de extrema relevância um órgão regulador para esse tema tão sensível que é a saúde, mas muitas vezes um viés consumerista, um viés de curto prazo, entendendo que o jogo é o jogo de uma única rodada. Então, primeira coisa, eu não acho que um programa seja a solução. Eu acho que desincentiva as operadoras buscarem desenhos sustentáveis a partir da livre experiência e de negócios. Então esse é um primeiro ponto. Quando você fala especificamente da compra da Amil, um dos grandes problemas da Amil é exatamente o que a gente estava dizendo. É a herança de uma carteira de planos individuais e familiares, né, do passado, e como isso vai conviver. Quando você tem alguém com força política tendo esse problema na mesa, é possível que alguma articulação regulatória aconteça a favor desse movimento, que pode também ser benéfico, e eu não tenho uma opinião formada sobre os caminhos que isso pode tomar, mas pode ser sim que a gente comece a ver algumas atividades do órgão regulador um pouco mais direcionadas. Ou mais, e talvez nesse ecossistema o órgão regulador, existem reflexões que precisam ser feitas sobre o órgão regulador. Não, com certeza. Porque se algo pode ser viabilizado olhando um pouco nas regras do que deve ser coberto e o que não deve ser coberto. Revisando essas regras, revisando esses processos, e criando talvez novos incentivos mais sustentáveis à luz da cultura e do momento atual. E vou concordar com você também, como a favor do livre mercado, talvez esse sentar na mesa e readequar as relações seja melhor que incentivos à base de canetadas, porque isso não resolve o problema e muito provavelmente em poucos anos
estaremos com o problema à flor da pele novamente. É isso. E aquela história, né, Lorenzo? Você pega as operações. Não tem mocinho nem bandido. Todos esses agentes, em alguns momentos, sentam na cadeira do mocinho, às vezes, em alguns momentos, sentam na cadeira do bandido. Um exemplo é quantas vezes você não tem uma cobertura prevista em rol e etc., que não é acatada pela operadora. De fato, não tem como você negar que, nesse caso, o usuário é uma vítima. Mas, ao mesmo tempo, quantas vezes você não vê a disseminação da prática de divisão de reembolso? Isso é uma fraude. Isso é fraude. Isso prejudica o sistema como um todo. Então, esses agentes, eles sentam nessas cadeiras. Né? E nós, enquanto pacientes, quantas vezes nós temos que fazer uma reflexão de, será que a gente não está pedindo mais exame? Pedindo para o médico, estou me colocando no lugar de paciente. Será que eu tenho esse exame, não vai onerar o sistema e o médico falou que não tem indicação, mas eu quero fazer? Não, total. Ou mesmo, a gente vive isso lá. Você passa em determinado médico, você faz uma série de exames necessários para aquele diagnóstico, até protocolares, só que fala, não, eu gostaria de uma segunda opinião. Ao invés de você pegar aquele conjunto de exames e levar para o outro médico, você fica com vergonha. Fala, não, eu não posso dizer que eu fui no outro médico. Então, eu vou no novo e repito, ipsis literis os mesmos exames, porque é protocolar. Então, isso... se você vê a complexidade, como as coisas estão nos incentivos micro, e a solução está nesse lugar, um lugar muito... Você usou uma palavra que eu acho sensacional, que é moderação dessa história toda. A interferência ativa, ela vai gerar peso morto, é inevitável, ainda mais no mercado com tantas fricções, cada um defendendo o seu. Ninguém reconheceu que isso é um sistema. Eu tenho um cara que eu admiro demais, até um bom nome para você trazer aqui, que é o Adriano Londres, da Arquitetos da Saúde. Para mim, está no top 3 maiores pessoas que mais entendem do sistema de saúde suplementar. E ele se nega a chamar isso de sistema. Porque ele fala que o sistema tem uma mínima coordenação. Isso não dá nem para chamar de sistema, né? Porque cada um defendendo o seu e a bomba prestes a explodir, né? Então... Perfeito, cara. É isso. Esse papo com você muito, muito legal, muito sóbrio, muito claro, transparente, como eu acredito que deve ser. E são momentos que a gente precisa repensar mesmo. Todos esses entes da cadeia precisa repensar, inclusive o próprio paciente, inclusive nós enquanto usuários. Corretoras, planos de saúde, médicos, hospitais, porque se a gente não alinhar os interesses... recentemente eu tive a oportunidade de dar uma palestra para um grupo de médicos de uma operadora, né? E eu falei, vocês precisam, não adianta se você não quiser, se você não cortar agora, se você não doar o seu anel, você vai perder o dedo. Porque as pessoas não... Você está dando um tiro no pé, porque se a gente não pensar em como eu trago o meu trabalho mais sustentável para esse plano, e aí eu vou entrar num ponto bem... mas o plano paga muito mal, mas você não é obrigado, você pode não atender no plano. Ninguém está te obrigando a atender no plano. Se você não... corrobora com isso, dá baixa. Existe uma coisa que eu acredito que é o seguinte, esse é um jogo de mais de uma jogada. Então, às vezes, é o que você falou, você dá um anel para salvar o dedo. A primeira jogada, você tem que ser um pouco... Muitas vezes, você sabe que quando a gente começou, o mercado muitas vezes, nossa, mas vocês são ingênuos, mas você conhece tanto do setor, como que você está fazendo? Porque é o seguinte, jogar limpo, num primeiro momento, me faz ingênuo. No segundo momento, é o que desenvolve a minha credibilidade para fazer as coisas diferentes. E, de fato, é conseguir fazer a transformação que a gente quer fazer. Você tem total razão. A gente precisa entender que muitas vezes você vai gerar um prejuízo inicial. E o mercado vive esse lugar de quem que vai dar o primeiro passo. Então, aquela história que você estava falando, a operadora paga pouco por quê? Paga pouco porque não tem margem. Não tem margem por quê? Então, olhando sob a ótica do médico, qual é o papel dele que pode contribuir para isso? E óbvio, nesse processo de transformação vai continuar acontecendo. Vai sobrar margem para a operadora, ela ainda tá à flor da pele, calejada e com medo. O que ela vai fazer? Segurar o dinheiro.
vamos ter que ter um processo de educação em cima da operadora para entender como que a gente faz com que essa margem também seja refletida para o sistema. Então, essa é a complexidade e eu fico muito, muito contente da gente ter esse nível de conversa, ainda mais com o público, com o seu público, que tem, que basicamente é o sistema, da gente conseguir reconhecer a complexidade do que está por detrás e parar de apontar dedo e conseguir sentar à mesa para que isso possa ter um mínimo de futuro, né? E olhar só para o próprio umbigo, né? É isso. Não tem como olhar só para o próprio umbigo. Isso. E a situação, gente, é grave. Não, a gente não está contando, não adianta, é grave, a situação é grave. Um dado muito legal é o seguinte, as operadoras elas estão com um receio, porque até então, até o ano passado, o aumento de preço era totalmente, apesar de você não ter o aumento do número de beneficiários, né, no sistema de saúde suplementar, ou um aumento relevante, esse incremento, essa inflação, esse aumento de preço, ele era sustentado pelo sistema. Ano passado começamos a ter algumas sinalizações diferentes. O número aumentou demais a quantidade de contratos com coparticipação. A gente viu nos dados da ANS um aumento no downgrade de produto. Então já é uma sinalização dos pagadores, que são também agentes muito importantes nessa conta, e 70% dos pagadores é a empresa, né? É uma empresa, a gente está falando dos contratos coletivos empresariais, de falar, cara, não está dando para eu pagar. Eu estou colocando coparticipação, que é um fator moderador, eu estou fazendo downgrade de produto, então é esse jogo que a gente vai ter que coordenar, né? E o mercado já dá claras evidências que não consegue mais acomodar esse desequilíbrio, né? Ele está sofrendo e para mim, um indicador muito chave é o paciente, é o usuário levantando a mão. Porque muitas das vezes o usuário ele não está nem sabendo o que está acontecendo nessas camadas que a gente citou aqui. Mas agora ele já começa a levantar a mão que ele está sendo mal atendido e ele não está aceitando aquele atendimento, porque ele tem um plano de saúde. E isso é grave, isso é sério. Porque todas as mudanças, todas as rupturas significativas em todos os mercados, ela vem muito do não atendimento do anseio do público final, do usuário. E aí, quando a gente começa a ver o paciente levantando a mão, a gente entende o tamanho desse problema. Baeta, sensacional, obrigado pelo papo, cara, tamo junto, somos colegas lá no Cubo e vamos fazer mais coisas juntos aí, que você tem muito para ensinar e compartilhar aqui conosco. Obrigadão, viu? Obrigado você pela oportunidade, um prazer estar com todos vocês aí. Valeu, pessoal, compartilha esse episódio, achou interessante, copia e cola o link, manda nos seus grupos de WhatsApp, a gente tá no YouTube, você pode seguir, dar like, recomendar a gente, comentar, e quando você faz isso, você deixa a gente saber o que você está pensando, o que está na sua cabeça, a gente aprimora, a gente traz novos convidados, a gente fica mais relevante. Então, a sua ajuda é muito importante para o podcast Saúde Digital. Muito obrigado e até a semana que vem.